Prazer em vê-los, né, novamente. Como eu falei, a última palestra de hoje. Vamos terminar, no máximo, até às 6 horas. E amanhã, novamente, futebol, às 19h30. Parece que Arena Champions DM. Seja o que quer dizer isso aí, também não sei. Mas só sei que é uma Arena Champions. É onde joga bola. DM, não sei o que é DM. Mas se você tiver problema, vem já direto e daqui vai direto, né? Termina às 6, até chegar lá, já vem preparado com o Society aí para jogar. Bem. Vai todo mundo para lá. DM é departamento médico, você falou? Ô, louco. Vai todo mundo para lá, ok. É o que o Alan falou, né? Mas não é, não, é... Como é que é? Alguém sabe o que quer dizer DM lá, o Neto? Sabe o que quer dizer DM? DM, Júnior. DM. Ninguém sabe. D de dado, né? M. M. É. Ah, ok. Eles devem... Aí você procura onde que é, né? Hã? Ok. Esses idosos aí estão reclamando, né? Ah, muito bem. O livro de Tiago, então, é sobre a prova da fé, e o Alan tá explicando muito bem, né, os capítulos, e eu estou, assim, rodeando o livro, né, explicando o contexto histórico, o contexto teológico, pegando algumas passagens do livro, como essa do dinheiro aí, do pobre, de classe média e do rico, e assim por diante. E falando em dinheiro, lembra o caso da viúva pobre, né? Que deu mais do que os ricos e assim por diante. E ela foi aprovada, certo? Então não tem a ver com quantidade, tem a ver com a qualidade, né? A prova da fé. Mas agora gostaria de falar sobre a prova da fé tendo a ver com bênçãos espirituais. Então vou sair um pouco da especificidade do livro que tem a ver com dinheiro ou bênçãos materiais e vou aplicar em outro livro que é o mesmo processo de provação da fé, mas tem a ver com bênçãos espirituais, certo? Como uma aplicação. Como eu falei, o Alan está tratando, ele vai cuidar dos 5 capítulos, né? Ele vai lidar com 5 capítulos. Então, eu vou fazer uma aplicação do contexto teológico do livro, não aplicando para a parte material, mas vou aplicar para a parte espiritual em outro livro, que é o livro de Efésios, o livro de Efésios, ok? Que diz lá no capítulo 1, bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Então, o problema, olha só, por que eu estou indo lá especificamente agora? No caso como alguém me perguntou para mim, no caso de Tiago, tinha de problema de relacionamento de classe, né? Classe de que tinha os ricos e os pobres, vamos dizer assim. Os que tinham e os que não tinham, ok? Então, o relacionamento, um falando mal do outro, e um achando que o outro tem que cuidar, o outro achando, não, você não trabalha, esse tipo de coisa. Relacionamento que existe no mundo inteiro. No mundo inteiro. E na igreja tem também. Na igreja tem também, certo? Não há dúvida que tem na igreja. Não devia ter. Não devia, ok? Agora,
no livro de Efésios é o mesmo problema, só que do ponto de vista espiritual. Também divisão de classe, vamos dizer assim, mas tendo a ver com espiritualidade. Ou seja, os cristãos judeus, o problema lá era complexo de inferioridade e superioridade, a meu modo de ver. Os cristãos judeus se achando superiores aos cristãos gentios e os cristãos gentios se sentindo inferiores aos cristãos judeus, ou se achavam, eram considerados, mas tinha esse problema de um se achando ou se considerando ou sendo considerado melhor que o outro, entendeu? Esse tipo de coisa com relação a bênçãos espirituais. Por exemplo, aqui mesmo, em qualquer congregação, você tem gente que, não, eu não sei fazer nada. Eu não tenho capacidade nenhuma. Deixa para fulano, vocês aí que fazem. Vocês aí que fazem. Quer deixar na mão dos outros. Terceirizando. Eu creio que foi o Alan que falou. Às vezes contrata um pregador e terceiriza tudo para ele. Terceiriza tudo para ele. Uma vez eu fui contratado, eu mencionei para os meus presbíteros, falei, olha, eu vou dizer uma coisa para vocês não estão me contratando aqui para fazer serviço de ninguém, não. Eu não sou terceirizado. Eu sou evangelista, vou evangelizar, vou ensinar, vou pregar, mas ninguém está pagando para mim fazer o serviço de ninguém, não. Cada um tem que fazer o seu serviço. Eu faço o meu, vocês como presbíteros, pastoreiam, eu como evangelista evangelizo. Se eu precisar de pastoreio, vocês me pastoreiam e vocês vão ser evangelizados por mim também, porque eu estou ensinando e pregando, vocês estão aprendendo. Mas eu não vou ser terceirizado, não. Ninguém está pagando para mim visitar doente em nome de fulano. Eu vou porque eu sou cristão. Mas cada um tem que visitar os doentes. Não está pagando para mim visitar doente no lugar de ninguém. Então, eu vou fazer o meu trabalho como cristão. Então, é preciso que a gente reconheça, certo? Que nós temos, então, na igreja, não é para haver divisão. Todo cristão tem que entender isso, cada cristão tem que entender isso. Até um irmão estava falando para mim, Micael, não? Micael, né? Perguntando aqui se aqui é só de Deus. Mas ele mesmo deixou bem claro, mas o homem tem que entender isso aqui. Então, Deus deu o conhecimento, mas o homem tem que entender o conhecimento. Entendeu? Aí o homem vai ter fé no conhecimento que ele entendeu, vai agir, o Alan deixou bem claro que fé sem obra é morta, aqui está a obra aqui, e o resultado vem da parte de Deus. Certo? Então, é preciso que cada cristão, então, reconheça que ele é importante na igreja, certo? Não tem nada que, vocês que fazem, você que é o pregador, você que é um dos presbíteros, eu não sei fazer nada. Como não sabe fazer nada? Como não sabe fazer nada? Esse conhecimento que foi dado só para pregador, só para presbíteros, só para pastores, só para uns e não foi dado para todos? Todo mundo tem o conhecimento. Então, todo mundo vai ter que agir na fé, pela fé no conhecimento, que é para todo mundo. A Bíblia não foi escrita só para pregadores e para pastores, foi escrita para todo mundo. Se você sabe ler, mesmo se você não sabe ler e escrever, você devia aprender isso aqui para ter a fé nisso, para agir, para ter os resultados de aprovação na sua vida. Se você pensa que a Bíblia foi escrita só para uns e para outros, você está enganado. Eu sei de pregadores analfabetos. Analfabeto. Sabe o que é analfabeto? É um que não sabe ler nem escrever. Você sabe, mas estou enfatizando. O que ele faz? Ele aprende com outros, explica para mim, aí ele prega aquilo que ele aprendeu. Entendeu?
Então, ok, não estou dizendo que o pregador devia ser analfabeto, mas ele acha que ele quer fazer isso, ele acha que ele deve fazer isso. Uai, ele vive a vida dele, eu vivo a minha. Não vou falar para ele não. E nem ele vai falar para mim sim ou não. Cada um vai ter que entender isso aqui para ele. Eu para mim, você para você, fulano para fulano. Cada um tem que entender isso, ter a fé nisso, agir pela fé nisso, e aí vem a aprovação da parte de Deus. Então, hoje eu vou falar, agora eu vou falar sobre a aprovação da fé, tendo a ver com ser abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ou seja, bendito Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos tem abençoado, todo mundo, todo cristão, com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Todo cristão. Não só um e outro, uns e outros, todos, certo? Toda sorte de bênção espiritual, agora espiritual não é a material, estou aplicando na parte espiritual agora, certo? Com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Por que regiões celestiais? Uai, porque bênçãos espirituais são no reino de Cristo, que não é deste mundo. Então é celestial, é o reino celestial. Né? O reino de Cristo não é desse mundo. Então as bênçãos espirituais são nas regiões celestiais, ok? Em Cristo, é claro, no reino de Cristo. Muito bem. Paulo escreveu essa carta aqui aos Efésios, da cadeia em Roma, e é por causa do problema de complexo de inferioridade e de superioridade que estava ocorrendo na igreja. Não vou detalhar muito, porque me levaria horas para ensinar o livro. Aliás, me levaria aproximadamente umas 7 horas para ensinar o livro. Eu não vou fazer isso, naturalmente, não é esse o objetivo, mas eu vou tentar dar um norte para vocês sobre isso aqui, ok? Então, Paulo deixa bem claro nos primeiros 2 capítulos, 3 capítulos, na verdade, que não tem diferença na igreja, o Alan também mencionou isso. Na igreja não tem esse negócio de cristão judeu e cristão gentil. Nem cristão estrangeiro, cristão brasileiro. Você acabou de falar, né? No reino de Cristo, tem só um tipo de cristão. O cristão. O discípulo de Cristo. Ok? E as bênçãos são iguais para cada um deles, igualmente. Não é porque um é amazonense que ele vai ser mais abençoado que o paulista, ou o paulista mais abençoado que o paraense. Paraense? É paraense que fala? Ou o paraense mais abençoado que o maranhense e assim por diante. Nada disso. Todo cristão é para ser abençoado igualmente, com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo. Não é porque um é homem que é mais abençoado que a mulher, também não. Não é porque a mulher vai ser mais abençoada que o homem, também não. Não é porque o jovem cristão vai ser mais abençoado que o cristão mais velho, também não. Não é não. O processo de bênção, tanto material como espiritual, é o mesmo para todo mundo. É o mesmo. Não tem. Se você não é abençoado, a culpa é sua. Deixa eu falar o português bem claro, né? Um dia desse eu vou apanhar por falar português bem claro. Mesmo por falar que eu não falo claramente. Uai, mais claro que isso eu não sei como falar, né? Tem que dar esse exemplo mais específico. Mais que isso, só 2 disso, né? Não há dúvida que você é responsável por você receber ou não receber as bênçãos. É isso que eu entendo. Porque o processo de aprovação da fé é seu. O processo é meu. O processo é de cada um. Cada um é aprovado ou não é aprovado. Faz sentido? Não. Se eu tiver errado, não vai ser a primeira vez. Então, sem detalhar muito aqui, no capítulo 4 de Efésios, se eu conseguir abrir lá nessa minha Bíblia aqui novinha, aqui, eu estava com dificuldade de achar uma Bíblia dessa aqui, de estudo, que é da MacArthur. Estava difícil achar. E o irmão conseguiu achar aí no, sei lá, Mercado Livre, uma coisa assim.
achou e mandou para mim de presente. Mas pagou um dinheirinho, viu? Porque não é mais imprimida a MacArthur. Essa Bíblia de Estudo não é mais impressa. Não imprime mais. Então está difícil de achar. Aliás, eu já vi uma, o preço era R$ 2.000. Então o irmão achou e mandou para mim de presente. O que foi, bicho, obrigado. Porque a minha, coitadinha, se eu carregar ela, cai os pedaços aqui. Mas essa aqui é novinha, só que eu estou usando ela pela primeira vez. Eu acabei de receber não faz muito tempo. Ok. No capítulo 4 diz assim: Rogo-vos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Então, olha só. Que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamado. Qual é a vocação a que fomos chamados? Bem, você não vai responder certo, então eu vou falar, porque... Alguém quer tentar responder qual é a vocação? Hã? Como? Não. Ao menos vocês que já estudaram comigo poderiam falar. Devemos andar de modo digno da vocação que nós somos chamados. Qual é a vocação que nós somos chamados? Hã? Como? Qual é a maneira digna de andar? Hã? Eu vou falar. É andar de modo digno da vocação, é andar de uma maneira abençoada, com toda sorte de bem espiritual nas regiões da gente. É o contexto, é o contexto. Eu fiquei sabendo uma vez de um homem que ficava andando na rua como se fosse um mendigo, carregando um carrinho assim, pegando latinha, não sei o quê, de chinelo, coisa e tal, andando, e me disseram que ele era um dos homens mais ricos da cidade. Ele não estava andando de modo digno da sua vida, que é de ser rico, ele estava andando de modo paupérrimo, como se fosse quase que um mendigo. Então, andar de modo digno da vocação que nós somos chamados é andar abençoadamente com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ok? Muito bem. Mas vamos ver a aprovação da fé. A aprovação da fé. Não vou dar muito tempo de explicar em detalhe, mas no capítulo são 4 áreas que eu noto aqui, 4 áreas de ser abençoado. E em cada uma das 4 áreas você tem que passar pela aprovação da fé para viver abençoadamente, espiritualmente abençoadamente. Espiritualmente aqui. Aqui é toda sorte de bênção espiritual. No livro de Tiago já se direciona para a parte material. Aqui para a parte espiritual. 4 áreas. Uma igreja abençoada, com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Uma vida individual, 24 horas por dia, de ser abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. A família abençoada, que hoje em dia a família praticamente é quase que amaldiçoada, né? Hoje em dia, casamento se quebrando e matando uns aos outros por aí, e ex não sei o quê, a ex não sei o quê, e uma briga danada de filhos da outra com o filho da outra, e divórcio para dar e vender, e assim por diante. Ok, mas como andar abençoadamente como família, que é a terceira área, e a 4ª área é como ser um soldado abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, na guerra espiritual em que cada um de nós vive. Nós vivemos numa guerra. Todo mundo vive numa guerra espiritual. Todo mundo quer dizer eu, você e todo mundo. Ok? Vivemos numa guerra espiritual. Então, ou você está sendo derrotado ou você está sendo vitorioso na guerra. Mas todo mundo está sendo ou vitorioso ou derrotado. Todo mundo está numa guerra. A meu modo de ver. Efésios. Muito bem. Vamos falar primeiro da igreja abençoada. Olha, infelizmente as igrejas não estão sendo abençoadas, não. Praticamente
praticamente, ó, só para, sabe, para começar, eu falei isso para vocês já. A última estatística que eu fiquei sabendo é que há no mundo mais de 400 mil igrejas registradas que se dizem de Cristo. Igrejas, no mundo chamado cristão, as denominações todas, ok? Mas peraí, não há somente uma palavra, não há somente, olha só, rogo-vos, pois eu, prisioneiro do Senhor, capítulo 4, versículo 1, que andeis de modo digno da vocação que foi chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foi chamado numa só esperança da vossa vocação, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, há de todos, está em todo. Uai, e por que há tantas igrejas? Se há um só Senhor, um só batismo, uma só fé, uma só esperança, um só, entendeu? Um só Deus. Por quê? Porque não estão passando pela prova da fé, pela prova da fé. Consequentemente, aqui ó, tem uma falta mesmo de ver, uma falta de aprovação, porque não estão dentro do conhecimento. Ok? Então, se tem 400 mil igrejas por aí, é porque tem algum problema. Tem algum problema. E mesmo entre nós, as igrejas se mordem, se brigam, se falam uma das outras, ninguém quer, uma congregação não quer nada a ver com a outra congregação, é uma tragédia, a meu modo de ver, uma tragédia. Hein? É uma barbaridade, é falta de conhecimento, é falta de provação da fé. Não vou parar por aqui, porque aí eu vou ficar meio curto e grosso, eu não gosto de fazer isso. Então, não devia acontecer isso, mas acontece. Por quê? Pela falta da aprovação da fé, inclusive. Então, como é que uma igreja é abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo? Eu vou ler aqui. Talvez não dê tempo para ler, talvez eu deva explicar. Efésios capítulo 4, versículos 7 a 16. Acho que eu não vou ler, não, porque acho que não vai dar tempo. Mas eu vou dizer, vou ler só um pouquinho. O versículo 7 do capítulo 4. E a graça foi dada a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer? Subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo, vou parar por aqui, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e vou ler só o final aqui. 15. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ok, como é que vamos ter uma igreja abençoada? A igreja abençoada, com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo, é aquela que passa pela prova da fé. Qual é a prova da fé? A prova da fé é: eu sou membro da igreja, é um corpo, e eu tenho um dom, ou dons, e eu vou usar esse dom para a edificação da igreja. Todo mundo tem um dom ou dons. Então, cada um deve usar o seu dom ou seus dons como parte do corpo, e o resultado é a edificação da igreja. Não é uma igreja abençoada e não amaldiçoada. É uma igreja unida, não uma igreja dividida. É uma igreja que cresce, não uma igreja que decresce. Igrejas estão aí 40, 50 anos e estão aí com 20, 30, 40, 50 membros. Dificilmente a igreja passa de 50. Dificilmente. Pode ver. Dificilmente passa de 50. Porque não tem a gasolina suficiente para ir além de 50. E a gasolina está na aprovação da fé.
E a aprovação da fé tem a ver com o fato, nesse caso, de cada um usar o seu dom ou dons para a edificação da igreja. A igreja vai crescer. A edificação? Edificação. Então, qual é a aprovação? Qual é a aprovação? Ou seja, crescimento da igreja, a edificação do corpo. Qual é a ação? Usar seus dons. Onde que está? Está aqui no conhecimento. Pode ler. Capítulo 4, de 7 a 16. Está escrito aí. Lembra lá em 1 Coríntios, não fala de um corpo humano? A igreja comparada a um corpo humano, cada membro tem sua função no corpo, coisa e tal, coisa e tal. Então aí que está o problema. E como nós já falamos, o Alan mencionou e eu também mencionei, a terceirização. Olha, infelizmente, hoje em dia, os irmãos mais fiéis são aqueles que vêm na reunião da igreja, não faltam, certo? Não faltam. Aí termina e vai embora. Esses são os mais fiéis. São os que vêm, não deixam de vir, vêm, mas vão embora. Espera aí, isso aí que é o seu dom, é de esquentar banco? Tem esse o dom, você já viu o dom de esquentar banco na igreja, na Bíblia? Não tem o banco de esquentar, o dom de esquentar banco. Então, olha, desculpa, hein, não quero. A Mali fala que eu não sou muito objetivo, mas quando sou objetivo, eu acho que eu estou ofendendo, então eu não sei o que fazer. Eu não quero ofender ninguém. Mas, na verdade, o ponto é que cada um tem dom ou dons e precisamos usar o dom ou dons, todo mundo, aí a igreja vai crescer e não tem como segurar. Então, uma igreja abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo é aquela em que cada membro usa seu dom ou dons para a edificação do corpo, que é a igreja. Difícil? Não. Mas há uma aprovação da fé. Primeiro você precisa saber que você é importante, que tem um corpo, você tem dom ou dons dados por Cristo. Você precisa de ter fé de que se você usar o dom, vai haver uma aprovação, uma edificação. Aí você tem que fazer a ação, ou seja, usar o dom ou dons. Que mistério tem nisso aí? Entendeu? Então, é fácil, não é difícil. E todo mundo tem dom. E, novamente, lembra? Os talentos, um tem um, outro tem dois, outro tem 5, certo? Mas, e lembra? Os talentos são dados de acordo com a capacidade de cada um. Agora, quem deu a capacidade também não fui eu. E nem ninguém. E eu não vou reclamar de um irmão que tem capacidade só para um. E não vou ficar julgando aquele metidinho que tem para 5 e pensa que ele é dono da verdade. Porque eu acho que ele pensa que é dono da verdade, só porque ele tem 5 talentos, está usando, é metidinho, pensa o quê? Ué, mas meu amigo, ele tem 5 talentos. Ele tem que usar os talentos, com humildade, etc. Mas ele tem 5, ele vai fazer muito mais do que aquele que tem 1. E tem o do 2, que vai fazer de 2 e não de 5 e não de 1. Lembra? Então, na verdade, nós precisamos de reconhecer isso e até mesmo motivar os irmãos a usar os talentos. Usar os talentos, entendeu? Então, a igreja é abençoada, consequentemente, todo membro da igreja é abençoado. A igreja é abençoada. Estamos falando como igreja agora. E o segundo ponto, que é mais ou menos o que a Jovina mencionou, a segunda área, que é no capítulo 4, versículos 17 até o 5:21. 4:17 ao 5:21 é a área individual. Já não é igreja, agora é a área individual. Você tem a sua área individual, ok? Né? Você tem 24 horas para viver, certo? Você tem
você é empregado, ou você é patrão, ou você... Como o Alan mencionou, por favor, Alan, dá um cafezinho para mim aí. Como o Alan mencionou, às vezes você está no trânsito, certo? E aí tem um problema ali, certo? E você fica maltratando o outro, xingando, buzinando, coisa e tal, entendeu? Agindo de uma maneira ignorante, porque o outro entrou na sua frente, entendeu? Uai, se ele entrou na sua frente, é porque o coitado não sabe dirigir muito bem. Aí, de que adianta você gritar com ele? Você não vai tirar água de pedra, não? Se você gritasse com ele e solucionava, ele voltaria atrás e entraria de no lugar. Mas não vai, só vai atrapalhar. Então na verdade, precisamos, na nossa vida individual, nós vamos jogar bola. Certo? E às vezes o jogador dá um tranco no outro. Ô meu, você é cristão, velho. Entendeu? Você é cristão. Olha, há 50 anos atrás, mais ou menos, eu cometi um erro jogando bola que até hoje eu não esqueço. Tinha um jogador lá que era bruto que só ele. Bruto. E eu, 50 anos atrás, eu jogando bola com ele. Uma hora a bola sobrou, pingando na frente dele, eu entrei, mas deu um chute. Ou chama de petardo, né? Não sei se ainda tem essa expressão petardo, não. Peito de pé. Madei mesmo, a bola foi lá na lua. Mas a ideia era pegar o estômago dele. Você acredita? Você acredita? Quer dizer, há 50 anos atrás. Mas eu errei. Depois, e a consciência depois? E a consciência? Uma vez eu encontrei ele no ônibus, eu estava pegando um ônibus, encontrei ele e falei, meu amigo... E fora do campo ele era uma mãe, mas no campo era um bruto que só ele. Falei, meu amigo, eu quero confessar um pecado para você. Eu sou cristão e uma vez eu quis te machucar. Eu quis te machucar. Não machuquei, eu errei, mas eu pequei e eu peço perdão. Falei, não esquenta não, pátria do futebol aqui, pátria do futebol conversa. Não é parte da minha vida cristã. Eu errei, eu pequei. Minha vida individual. E até hoje eu não esqueço. Mas eu pedi perdão, eu sei que eu estou perdoado, mas não esqueço, entendeu? Eu tenho muita... Eu tenho uma memória, não é fotográfica, mas é muito boa. Viu, Antônio? Ah, ok. Você se lembra do Antônio aqui, né? É bacana, ele é de Fortaleza, o Antônio. Então, na verdade, nós temos a nossa vida individual. E assim por diante. Como é que você trata o seu patrão? Como é que você trata o seu empregado? Entendeu? Como é que você trata, como falei, quando você está dirigindo? Como é que você trata o seu vizinho? O seu vizinho, certo? Uma vez nós temos 2 filhos, eles eram pequenos, tinham 2 gatinhos, bonitinhos que só eles, desse tamanhozinho os 2, eram gêmeos. Até na aparência, a única diferença é que um tinha uma mancha branca e outro não. Da mesma cor, bonitinhos os 2. E eles escaparam da nossa casa e entraram na casa do vizinho. O vizinho velho lá matou os 2 à vassourada. Matou os 2 gatinhos à vassourada. Aí, devo ir lá e dar uma vassourada na cabeça dele? Né? Não, 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 mas eu digo, você vê, eu podia ir lá e brigar com ele, discutir com ele, mas não fizemos nada. Mas é a vida individual que eu estou me referindo, a vida individual. Já não é como igreja, é a vida individual minha. Então eu tenho que passar pelas provas da fé, tendo a ver com o conhecimento na minha vida individual, e do capítulo, como falei, do capítulo 4, 17 a 5, 21, fala muito sobre como eu devo agir, individualmente falando. Individualmente.
Já não é com dons na igreja, é individualmente, individualmente. Por exemplo, versículo 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros dos outros, membros dos outros. Então, não devo mentir, não devo mentir. Não é dom, a minha vida individual. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Ixi, está difícil aqui. Vamos lá. Opa, consegui. Ok. Por exemplo, olha o versículo 3 do capítulo 5. Não, versículo 1, vai. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados e andar em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como ofertas e sacrifício a Deus e aromas suaves, etc, etc. Então, tem os conhecimentos tendo a ver com a minha vida individual. Eu, então, preciso entender o que está dizendo, o que cada um deles está dizendo, acreditar de que eu devo agir daquela maneira, agir dessa maneira, e aí vem o resultado. Todo ensino de Cristo tem um resultado. Pode ser que você não note, mas tem. Paulo falou, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé. Então, cada ensino de Cristo tem uma justiça que se revela. Então, e tem um monte de ensinos aqui, para minha vida individual, do capítulo 4, 17 ao 5, 21. Cada um deles tem a sua justiça. Entendeu? Mas, contextualmente falando, qual é a justiça? Contextualmente falando, qual é a justiça? Espirituais. O que mais? Nota 8, vai. A pergunta? Não lembro. Espera aí, deixa eu pensar. Eu lembro, vou ter que pensar. Contextualmente falando, qual é a bênção, né? É isso? Qual é a bênção espiritual? Hã? Hã? Qual é a justiça? Qual é a justiça? Obrigado. É isso aí mesmo. Qual é a justiça, contextualmente falando, quando eu vivo uma vida individual dentro dos conhecimentos que eu tenho, que eu conheci, tenho fé e vou agir? Qual é a aprovação contextual, ou seja, qual é a justiça? Tá? É a bênção espiritual. Eu vou dizer, vai. É eu ser abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Falou nada, você falou uma palavra só. Não. Não, você falou certo, mas eu queria escutar tudo. Você sabe que eu sou chatinho nesse negócio. Ok. Eu quero. Eu ser uma pessoa abençoada na minha vida individual, com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais na minha vida individual. Quer dizer, eu quero escutar tudo. Entendeu? Não, mas você tá no caminho certo, é isso mesmo, abençoado, ser abençoado. Tá no norte certo. Você não está no sul, você está no norte. Então, entendeu? Contextualmente falando, mas cada uma
cada um dos ensinos tem a justiça. É uma bênção. Ser abençoado espiritualmente, cada um dos ensinos, cada um dos ensinos de Cristo, do capítulo 4, 17 a 5, 21, ok? Cada um dos ensinos tem uma bênção, eu ser abençoado espiritualmente, com bênção espiritual, vai. Toda sorte de bênção espiritual, quer dizer, ali tem uma bênção de toda sorte de bênção, ok? Ali tem uma bênção de toda sorte de bênção, porque tem a ver especificamente com aquele ensino. Então é aqui, mas contextualmente falando, eu ser abençoado com toda sorte, toda. Cada ensino tem uma bênção. Mas se eu seguir todos, eu sou abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. Ou o português aí, eu não sou professor de português, mas às vezes eu sou metido a corrigir. Certo? A mesma vez você pode falar, ser abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, ou você pode falar, ser abençoado com todas as bênçãos espirituais. Porque a soma de todas é toda a sorte de bênção. Não sei se faz sentido ou não, mas em todos os casos não se preocupa, não. Não se preocupa, não, se fundiu a cuca aqui, porque tá complicado. Mas dá para entender? Ok. Mas são 4 áreas. 4 áreas. Então eu já falei 2. A igreja abençoada com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo é aquela uma em que todos os membros usam os seus dons ou talentos, ou dons para edificação do corpo. Depois, individualmente falando, eu sou abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, 24 horas por dia, quando eu sigo os ensinos que tem a ver com minha vida individual, que é do 4:17 a 5:21, e da igreja de 4:7 a 16, né? Capítulo. Ok. Mas tem uma terceira área. Sabe qual é a terceira área? É da família. Você quer uma família abençoada ou quer uma família amaldiçoada? Isso é uma pergunta retórica. Pergunta retórica é que todo mundo sabe qual é a resposta. Que é, eu quero uma família abençoada, ok? Mas, na verdade, só tem uma maneira. Só tem uma maneira de você ser uma família abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo. Sabe qual é? De você passar pela aprovação da fé. Aprovação da fé. Como esposo, como esposa, como pais e como filhos. Aí a família é abençoada com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Mas como a Jovina tinha mencionado, vamos supor que eu sou um esposo, certo? E eu então vou agir na aprovação da fé como esposo. Eu vou ser abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo como esposo. O que implica qual seja a aprovação. Geralmente explica a aprovação, que é a bênção. Geralmente está claro. Mas mesmo se não tiver, vai ter. Tem. Só que eu não entendi, mas tem. O problema não é eu entender aqui, necessariamente. O problema é entender aqui. Que aqui é Deus, é com Deus. Agora, aqui é Deus, mas eu tenho que entender aqui. Como foi mencionado lá, eu tenho que entender aqui. Para mim acreditar aqui e agir aqui, aqui vem de Deus. Deus não fala. Deus não fala. Entendeu? Então, aí me levaria muito tempo para explicar tudo isso, certo? Na verdade, muito tempo mesmo para explicar sobre família, né? Mas vamos ver aqui, vamos ver um pouquinho aqui, pelo menos. Por uma razão ou outra, começa com as mulheres. Sem comentário. Não falei nada. Eu não falei nada. Eu vi um sorrisozinho meio assim. Eu não falei nada, só falei que começa com as mulheres. Ok. As mulheres sejam submissas
ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido, deixa eu ver aqui se eu vou abrir aqui, o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse mesmo o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam todas submissas ao seu marido. Submissão das mulheres. Submissão. Aí, como falei, me levaria horas para explicar tudo isso aqui. Mas está dizendo assim como a igreja é submissa a Cristo, e você não vê a igreja sendo escrava de Cristo, você não vê a Cristo batendo na igreja, você não vê Cristo sendo tirano da igreja, você não vê nada disso. Mas a igreja é submissa a Cristo, porque Cristo é o fundador da igreja. Então, não sei se você sabe, eu acho, aí já falei meio sarcasticamente, que o homem foi feito primeiro, né? Ou não? O homem, Deus criou lá e criou o homem para tomar conta das coisas. Aí Deus viu que o homem estava sozinho, todo mundo tinha companheiros, os animais, menos o homem. Aí Deus criou a mulher para o homem, como auxiliadora. Agora a mulher quer mandar no homem? Não estou dizendo que é o caso da cristã, mas aí fora, a mulher fala, não, homem e mulher são iguais. Só se for na Bíblia deles, porque na minha Bíblia não. Na minha Bíblia, a mulher é auxiliadora do homem. O homem já era o cabeça, já era o líder, ele que liderava as coisas, e a mulher foi feita dele como companheira dele. Os dois se tornaram uma só carne, mas ele é o cabeça. Basta dizer que ela não foi feita da cabeça dele, foi do lado. Do lado. Mas, como eu falei, levaria muito tempo para explicar tudo isso. Então, agora o homem, olha só o homem. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém mácula santa e sem defeito. Cristo apresenta a si mesmo, ele fez de tudo, faz de tudo para apresentar a si mesmo uma igreja santa, pura, sem mácula, sem defeito. Ok? Então, o homem é para fazer tudo pela mulher, para apresentar a ele uma mulher santa, pura, sem mácula, sem defeito. Pensa que isso é bolinho, é? Pensa, olha o que Cristo teve que fazer pela igreja, morrer pela igreja. Não é fácil o homem ser cabeça da mulher. Não é fácil o homem ser cabeça dele. E ele é cabeça da mulher também. Não é bolinho, não. Então a mulher tem que ajudar o homem, inclusive, a ele ser cabeça. Ela tem que apoiar ele como cabeça e no lugar de ficar assim, ó. O homem fala A, ela fala B. O homem fala para a direita, ela fala para a esquerda. Ó, o homem fala vai, ela fala não. Que negócio é? Ó, aí não dá. Não é isso. A mulher não foi feita para ficar brigando com o homem. A mulher foi feita para auxiliadora. E o homem é para amar a mulher a tal ponto de apresentar a ele uma mulher boa, uma mulher santa, sem mácula. Você quer conhecer o homem? Analisa a mulher dele. Não diz que a mulher é a glória do homem? Não está escrito? Não está escrito que a mulher é a glória do homem? Está escrito. Paulo escreveu os Coríntios, a mulher é a glória do homem. A mulher brilha o homem. Se ela era para virada, é porque ele não está fazendo um bom trabalho. Eu entendo. Porque ele é o cabeça. Mas, note bem, ninguém está criticando ninguém. O que eu quero que vocês entendam é que aqui tem o conhecimento para o homem ser cabeça da mulher. E para apresentar a si mesmo uma mulher sem mácula, sem ruga, ele tem aqui o conhecimento. Ele precisa aprender o conhecimento para ter uma esposa boa, para
fazer dela uma esposa boa. Ele precisa aprender. Entendeu? Assim como Cristo faz com a igreja. O homem faz com a mulher. Então, essa prova da fé. Para ser uma mulher abençoada, o homem ter uma mulher abençoada, ele precisa de passar pela prova da fé, tendo a ver com o conhecimento de como fazer isso. E a mulher, para ser uma mulher submissa, certo? Ajudar o marido, ser companheira, auxiliadora, ela tem que aprender como. Mas diz é como a igreja. Ora, se a pessoa não sabe nem como Cristo dirige a igreja, e não sabe como a igreja é para ser com relação a Cristo, como é que ele vai fazer isso com relação à mulher ou com relação ao esposo? Então o problema é aqui, ó. O problema é aqui, ó. O problema é aí. Entendeu? Mas olha a prova da fé. Para ser um esposo abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, é preciso passar pela prova da fé. Para ser uma esposa abençoada com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, precisa passar pela prova da fé. Pais, para serem pais abençoados com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, tem que passar pela prova da fé, tendo a ver com a educação dos filhos. E os filhos têm que aprender como serem abençoados com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo com relação aos pais dele. Está tudo aqui, ó. Tudo aí. Complicado? É, mas não é. É, mas não é. Quer dizer, para entender é fácil. O difícil é colocar em prática. Mas aí tem que aprender como colocar em prática. Está aqui, ó. Ó, gente. Está aqui, ó. E vai crer nisso, vai agir, e aí, qual é a aprovação nisso tudo aqui? Com relação à família, qual é a aprovação? Hã? Uma família abençoada. Não. Não. Não é. Qual é a aprovação? Qual é? Peraí, qual foi a pergunta? Qual é? Ser abençoado, igreja. Não. Qual é a aprovação? Qual é a aprovação da família nessa prova da fé? Qual é a aprovação contextual? Regiões celestiais em Cristo. Ô, Glória, nota 10, nota 10, nota 10, nota. Ela primeiro falou família abençoada. Eu falei, não. É uma família abençoada com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Ah, é. Ó, eu não sei se você entendeu mais cedo. O Alan falou o seguinte: quem não cola não sai da escola. Lembra disso que ele falou? Ele não falou de colar? Quem lembra disso? Ninguém lembra. Ninguém lembra, só eu que lembro. Vocês não lembram que o Alan falou de colar? Lembra? Ok, eu lembro que ele falou de colar. Agora ele está colando aqui, ó. A Jovina colando dele. Ok, muito bem. Ok, então são 4 áreas. 4 áreas. É, 4 áreas para sermos abençoados com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais, passando pela prova da fé. Senão não é. Se não passar pela prova da fé, não vai ser abençoado. Tem que passar pela... Porque nós estamos no livro de Tiago. Pela prova da fé. Ok. A primeira área é... Qual é a primeira área? A igreja, abençoada com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais de Cristo, é aquela em que cada membro usa o seu dom ou dons para a edificação da igreja. Segunda área é a área individual. Eu, individualmente, vou ser abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo quando eu sigo os ensinos de Jesus, tendo a ver com a minha vida individual. Terceira área, família abençoada com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, é aquela
que obedece aos ensinos de Cristo tem a ver com a família. E aí tá instruções aí. No capítulo 5, 22 a 6, 10. 6, 9. 6, 9, ok? Fala de servos também, porque naquela época lá, servos eram parte da família. Servos. Então eram esposa, pais, filhos, servos. E o senhor dos servos era o esposo da esposa e pai dos filhos. Ok? Então, essa era a família naquela época. Tinha os servos, né? Os escravos, os servos, etc. Ok? Então, tem aqui também a instrução para os servos, como eles vão ser abençoados com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais, que sendo servos. Não tem nada a ver. Para você ser abençoado com toda sorte de bem espiritual, em Cristo, nas regiões celestiais em Cristo, você pode ser homem ou mulher, ou jovem, ou idoso, ou brasileiro, ou estrangeiro, ou amazonense, ou paulista, ou carioca, ou escravo. Aí você vai passar pela prova da fé seguindo as instruções. Você vai ser um escravo abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Você vai ser um senhor de escravo abençoado com toda sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Faz sentido? Não. Última área. De 10 a 20. Pegar a mão. 6 de 10 a 20, ok? Qual é? 6, 10 a 20. Filhos. Hã? Ok, a última área é a área de soldado. Do soldado. 6 a 20. Desculpa. Preste bem atenção. Já falei, vou repetir. Já falei, vou 10 a repetir, 20. ok? Ah, todo mundo está numa guerra espiritual. Todo mundo. Cristão, não cristão. O Alan mencionou do diabo, né? Eles creem, né? Também, mas eles estão numa guerra, basta dizer que eles estão querendo derrotar a igreja. Então, numa guerra aí, sempre houve uma guerra. É uma guerra espiritual. Sempre houve. Sempre houve uma guerra, ok? Meu modo de ver. Não vou detalhar muito. E a guerra é para todo mundo. Cristão, não cristão, velho, novo, brasileiro, estrangeiro, gentil, judeu, sei lá quem for. Todo mundo está numa guerra, ok? E há uma maneira de sermos abençoados com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, como soldado. Como soldado. E, naturalmente, está na prova da fé. Está na prova da fé. Porque há um conhecimento dado por Cristo tendo a ver com isso. Então, você tem que entender isso, crer, agir e ser um soldado abençoado. Ok? Então, vamos lá. Versículo 10. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestíveis de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades. É uma guerra brava. Principado e potestade
não vou entrar em detalhe, mas para mim, principado e potestade é toda organização que ensina algo contrário a isso aqui. Ok? Ensina algo contrário a isso aqui. Mas é uma força, não é uma pessoa, geralmente. Não é geralmente uma pessoa, é uma organização. Ok? É uma religião, é uma força aí grande. Então a nossa guerra é brava. É uma guerra para valer, não é brincadeira, não. Basta dizer que tem muita gente sendo derrotado, cristão sendo derrotado. Por quê? Porque não está aqui, ó. Aqui, ok? Vai cair, vai cair. Vai ser derrotado. Não há dúvida. Pode verificar quantos cristãos já foram derrotados. Pode verificar o mundo aí, como o mundo está sendo derrotado. É só se ligar à televisão. No noticiário você vai ver. Ok? Muito bem. Portanto, como é que a gente vai ser vitorioso? Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabalável. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçar os pés com a preparação do evangelho, da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica, por todos os santos e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazer. Bem, aqui é a armadura. O soldado tem uma armadura. O soldado tem uma armadura, ok? Ele tem lá o capacete. Naquela época, hoje em dia é um pouco diferente, né? A armadura do soldado, mas é uma armadura. Ele vai na guerra com uma armadura, certo? E aqui está dizendo a armadura do soldado cristão, entendeu? Então, e fala aqui de várias partes, por exemplo, uma coisa, o cinturão, cingindo-vos com a verdade, o que segura aqui toda as outras armas, etc., e cinge ele, é a verdade que junta ele, ok? A couraça é o peitoral aqui, que é a justiça. O cinturão é a verdade, a couraça é a justiça, a bota, no caso sandália, a bota, aquilo que leva o soldado cristão, é a preparação do evangelho da paz, não é para guerrear, é para fazer paz. É uma guerra, mas para fazer paz. Embraçando sempre o escudo da fé, o escudo é a fé, com o qual podeis apagar os dados inflamados do maligno. Tomar também o capacete que protege a cabeça, que é a salvação. A cabeça está protegida visando a salvação eterna. Ninguém vai mudar a cabeça dele. A cabeça dele está lá, enfocada na salvação eterna. E a espada do Espírito, que é a palavra. Com a espada ele se defende e ataca, vamos dizer assim. A espada se defende e ataca, que é o conhecimento, que é a palavra de Deus, que é a palavra de Deus. O escudo é a verdade, aqui a espada é a palavra, que é praticamente a mesma coisa, mas a espada, a verdade é uma coisa, a espada faz parte da verdade, que é o conhecimento, e orando, pelo que eu entendo, o soldado orava antes de ir para a guerra, e o cristão aqui também, o cristão também ora, inclusive para com aqueles que estão na pregação da palavra, como orar pelo apóstolo Paulo aqui. Então, na verdade, existe um conhecimento tendo a ver com a minha armadura,
armadura de Deus na guerra espiritual. Eu preciso entender, ter fé de que essa armadura vence, vai ser vitoriosa essa armadura. Vou agir dentro dessa armadura aqui, como já falei, todas as partes da armadura. E qual é o resultado? Vitória. E contextual, qual é? Ah? Não. Não. Vai ser abençoado pelas bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Não. É ser o soldado vai ser vitorioso, ou seja, ele vai ser abençoado com toda a sorte de bem espiritual nas regiões celestiais em Cristo, como soldado. Como soldado. Primeiro, como igreja. Segundo, como a vida individual. Terceiro, como família. E quarto, como soldado. Tudo pela prova da fé. Tudo pela prova da fé. Só que não é material como o livro de Tiago ele está direcionando com relação a dinheiro. Aqui é com relação a toda sorte de bênção espiritual aqui em Efésios. Mas é o mesmo processo, é provação da fé. Provação da fé. Ok? Muito bem, vamos terminando. Amanhã venho nas 9 horas, você vai falar, né? Futebol na Arena Champions DM. Champions League.